Oi, nono ano, vamos lá para mais uma aula de biologia. Agora você vai precisar do seu caderno 2, então a gente vai mudar totalmente o tipo de aula de biologia. A gente não vai mais focar em DNA, RNA, célula, não é mais a um nível microscópico. Agora não é mais biologia molecular, de moléculas e essas coisas. Não, agora é a nível de ecossistema, é a nível ecológico. Então, no seu caderno 2, você vai ver que ele é totalmente diferente, é outro assunto. Pega ele. O primeiro capítulo do caderno 2 é o capítulo 9. Então, é a sua página 6 do caderno 2. A gente vai começar a ver, gente, por ecologia. Então, são estudos de casos. A gente vai falar sobre um conceito, e para poder falar sobre esse conceito, a gente vai estudar um caso. Por exemplo, aqui a gente vai falar sobre alterações na cadeia alimentar. Então, para a gente falar de alterações na cadeia alimentar, eu vou fazer você lembrar o que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar. E para fazer isso, a gente vai usar como exemplo o javali, que é um porco, né? Então, o javali invasor. A gente vai estudar esses conceitos de exótico e invasores, tá bom? E outros casos na aula que vem. Então, vamos começar. A pergunta que você tem que sair sabendo dessa aula é o que pode acontecer numa comunidade, num ecossistema, quando uma nova espécie é introduzida. Introduzida, grava isso, introduzida num ambiente, tá? Então a aula de hoje vai focar nessa pergunta, eu vou tentar responder ela com vocês, para vocês saírem sabendo. Então a gente vai aprender o animal de estudo de hoje. Quem que é o animal que está sendo estudado hoje? O javali. Quem que é? Quem são esses javalis invasores? Então a gente vai estudar por que eles são chamados de invasores. Presta bem atenção para não confundir na hora de responder no maestro. Esse javali, a gente pode chamar ele de porco selvagem, mas o nome científico dele é suscrofa, scrofa, tanto faz. Esse carinha aqui, ó. Então, esse cara, não sei se você já viu aí em algum documentário, é o porco selvagem. Então, ele está no Brasil, né? Ele vive no Brasil, mas ele não é original daqui. Ele veio da Europa, da Ásia e da África, né? Então, veio de outros continentes. Por que que ele veio, gente? A carne dele, ela era valorizada. Então, eles eram confinados, eles eram presos para criação para poder comer, né? Antigamente. Tudo isso que eu tô falando tá lá na sua página 6 e você pode grifar para você entender conforme eu for falando para vocês. Beleza? Gente, mas aí o que aconteceu? Nem todos os javalis ficavam confinadinhos ali para serem criados e depois serem comidos pelas pessoas. Não, eles acabavam fugindo. O que acontecia com esses que fugiam? Eles eram agressivos, né? Selvagem mesmo, por isso que ele leva esse nome de porco selvagem. Comportamento totalmente agressivo, selvagem com as pessoas que foram tentar guardar eles ou com os outros seres vivos, né? Predando e tal. E o problema é que selvagens desse jeito, eles se adaptavam fácil a um novo local. Por exemplo, o Brasil, né? Então eles se adaptavam fácil ao nosso clima, ao nosso relevo, aos habitats que tinham aqui no Brasil. Então ele foi muito facilmente adaptado ao novo local em que ele foi introduzido, certo? E aí, gente, ó, pensa só, é uma soma de coisa ruim. O bicho saiu do confinamento, né? Foram se soltando do confinamento, selvagens, bravos, agressivos, difíceis de serem controlados, né? E se adaptavam facilmente. Somando isso com o fato de que não havia um predador para poder comer, ele não tinha um bicho que vinha e predava ele. O que acontecia? Ele crescia à vontade, se reproduzia à vontade, porque ninguém vinha predar ele. Isso é um problema porque, ao longo de anos, o porco selvagem, Sus scrofa, ou também chamado de javali, tornou-se uma espécie exótica invasora. Grava isso. Ele tornou-se, no Brasil, uma espécie exótica invasora. Esse conceito é o conceito-chave da aula de hoje que você tem que sair sabendo. Mas antes da gente saber o que é uma espécie exótica invasora, a gente tem que aprender, né, uma praga, a gente tem que aprender o que é uma espécie exótica, tá? Porque assim, ó, nem toda espécie exótica é invasora, mas toda espécie exótica invasora é exótica, entendeu? Lógico, né? Vamos lá. O que é uma espécie exótica? A palavra exótica te lembra o quê? Que vem de fora, né? Exo, que vem de fora. Ou seja, é uma espécie que está deslocada de seu habitat natural, que ela não está no seu local de origem. Por exemplo, então a gente pode afirmar que o porco selvagem, o javali, aqui no Brasil, ele é considerado uma espécie exótica,
né? Porque ele não, vamos dizer assim, segundo a evolução, ele não nasceu daqui, ele não surgiu aqui no Brasil. Ele foi trazido pelo homem para a criação e acabou fugindo dos confinamentos. E se tornou uma praga, tá? Mas exótica, grava assim, ó. Toda espécie exótica é aquela que não está vivendo no seu local de origem, que está morando, vivendo acidentalmente em outro país. Por exemplo, assim, ó, quando trouxeram as coisas da Europa para cá, né? Trouxeram acidentalmente mosquitos, né? No meio das coisas. O que mais? Vírus, bactérias, espécies de bactérias, sem querer querendo, né? Acidentalmente. Nas roupas, nos próprios navios e tal, nas embarcações, nos produtos, nos alimentos, nos fungos, né? Então, tudo isso vem acidentalmente. Mas também pode acontecer de uma espécie exótica estar fora do seu local de origem intencionalmente. Sabe como? Por exemplo, você vai lá no Rio Grande do Sul, visita lá e conhece uma planta. Nossa, que muda linda! Vou pegar uma muda dessa planta e vou levar lá no Paraná, porque lá não tem. E leva essa bendita dessa muda, igual as velhas faz, né? Minha mãe faz, eu faço, vou fazer também, com certeza, depois dos 40 anos, vou estar fazendo já. Por quê? Porque intencionalmente você quer levar uma muda porque lá não tem. E plantas também podem ser consideradas espécies exóticas quando são tiradas do seu local de origem e vão para um local que antes não existiam, tá? Então, uma espécie exótica, grava isso, nem sempre ela é invasora. Pode existir espécies que são simplesmente exóticas e que vivem nesses novos ambientes sem causar impactos, sem causar problemas, certo? Então vamos gravar? Uma espécie exótica pode acontecer de ela nem causar mal para o ambiente novo que ela está inserida. Mas quando a espécie exótica é chamada de espécie exótica invasora, quando ela tem esse nome a mais, aí está o problema. Aí é o problema. Por quê? Porque aí é uma espécie que vai causar impactos, que vai causar problemas, sim, no ambiente que ela foi inserida. Por exemplo, o javali. O javali ele é uma espécie exótica invasora. Por quê? A gente vai estudar que ele causou impactos, ele causou problemas no ambiente, no habitat, no ecossistema em que ele foi inserido. O que acontece? No caso da espécie exótica, quando ela é invasora, não teve predadores suficientes, não teve predadores para controlar o crescimento e ela cresceu demais, se reproduziu demais e ficou um número maior do que as espécies nativas dali. E aí elas acabam competindo com os mesmos recursos. Por exemplo, o javali come as mesmas coisas que um outro porco selvagem, entendeu? E aí acaba competindo pela comida. Então ela se torna uma praga, se torna uma invasora naquele local. Se você não entendeu a diferença entre espécie exótica e espécie exótica invasora, você vai ter que voltar o vídeo porque não tem outra forma de eu te explicar isso. Tá? Então a gente chama de praga, né, popularmente falando. Então a gente pode falar que o javali é uma praga. Tem um outro exemplo que é um lazarento, que é o Aedes aegypti, né? Então você sabia que o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, ele é uma espécie exótica invasora? Que ela é exótica, você já sabia, né? Porque você sempre ouve falar que ele é da África, né? Tá, da África? E acidentalmente foi trazido pelo Brasil. Acidentalmente, um mosquitinho, ninguém quer trazer ele, ninguém sabia a merda que ia dar, né? A proporção de coisas ruins que ia dar. Ninguém sabia que a dengue matava, ninguém sabia que ele causava dengue. Acidentalmente ele veio para cá, talvez em alguma mercadoria ou tal, produto, não sei, veio para o Brasil e deu tanta coisa ruim e tá. Por que ele se tornou uma espécie invasora? Porque ele compete pelos mesmos recursos do que os mosquitos daqui, nativos daqui, e porque se multiplica rapidamente. Olha aí quantos mosquitos da dengue, né? Lembra como ele se multiplica rapidamente, suas larvas e tal? É uma invasora, é uma praga. Então a gente chama também tanto o javali quanto o mosquito da dengue como uma praga. Se eu te pedir 2 exemplos de pragas na aula, você pode falar javali e mosquito da dengue. Tá? Então a gente viu o conceito de espécie exótica e o conceito de espécie exótica invasora. Agora a gente vai ver o conceito de espécie nativa. Espécie nativa, gente, é porque é nativo dali, vive ali, nasceu ali. Então é original daquele local. Então uma espécie natural de determinado local. Pau-brasil é uma espécie nativa do Brasil, entendeu? Beleza? Ok. Aí, gente, agora voltando para o caso do javali, né? Pensa no cenário brasileiro, Brasil, né? O cateto e o queixada são 2 tipos de porcos, né? Que são porcos selvagens que são nativos do Brasil. Então, quando o javali chegou, já existiam 2 espécies nativas, o cateto e o queixada. Ó, o cateto é assim e o queixada é assim, né?
Beleza. Aí, tanto o cateto, quanto o queixada, quanto o javali comem algumas espécies lá de vegetais, de plantas lá. E aí, você não concorda que os três tipos de bichos, as três espécies acabam competindo pelos mesmos recursos, por água, por alimento, por local para se reproduzir? Isso é um recurso, né? Por território, principalmente território. Então, eles acabam ocupando o mesmo nicho ecológico. Nicho ecológico é um conceito que está lá na sua página 7, bem no finalzinho você poderia grifar ele. Nicho ecológico gente, é o conjunto de atividades que a espécie vai fazer lá no local, seja comer, local para dormir, para se reproduzir, para encontrar parceiros, para correr, certo? Para tomar água, isso é um nicho, beleza? Agora a gente vai entrar no conceito de cadeia alimentar, que é muito fácil, você já viu lá no ensino fundamental 1 também, né, um pouquinho, e um pouquinho no 7º ano, talvez. Cadeia alimentar, gente, é bem fácil, é o caminho, né, aquelas setas, assim, ó, o caminho do consumo do alimento. Quem que vai consumir quem? Lembra? Bem facinho. E aí, cada ser vivo vai ocupar um nível trófico, grava isso. Trófico significa alimento, nível é tipo primeiro, segundo, terceiro. Então, ó, aqui nós temos uma cadeia alimentar. Tem o trigo, o rato e a cobra. Bem facinho, né? Essa seta indica o caminho do consumo do alimento. Ou seja, quem vai comer o trigo? O rato. Quem vai comer o rato? A cobra. Meu Deus, né? Muito fácil. Então, agora bota aí quem que é o primeiro nível trófico? O produtor, sempre a planta. Então, o trigo. O segundo nível trófico é quem vai comer o primeiro. Quem que é? O rato. O terceiro nível trófico é quem vai comer o segundo. E assim por diante. Então, cadeia alimentar, ela é unidirecional, ela tem uma direção só, a seta vai só nessa direção. Aqui nós temos outro exemplo da plantinha, do besouro, do sapo e do gavião. Fácil, né? Então, aqui tem 4 níveis tróficos, muito tranquilo. E aqui tem 5 níveis tróficos. A plantinha, o grilo, o sapo, a cobra e o gavião também. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Só para você ir lembrando, eu acho que você já viu isso, se você não viu, procura mais para saber, porque isso aqui é uma revisão antes do ensino médio. E aqui também, né, gente? Bem fácil. Então, cadeia alimentar é uma forma de esquematizar como que o alimento é consumido, quem come quem. Gravou? Beleza. Então, você pode encontrar assim, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível... Ou você pode encontrar nessa linguagem aqui, ó. Produtores, que é o capim, sempre a planta vai ser o produtor, porque ela vai fazer a fotossíntese e vai produzir a energia necessária para todos os outros daquela cadeia alimentar, né? Beleza? Aí o consumidor primário sempre é o que vai consumir por primeiro. Então, ele vai consumir por primeiro essa energia produzida. Então, grava aí. Aqui o rato é o consumidor primário. Quem for consumir o rato será, então, o consumidor secundário. Bem fácil, né? Vamos voltar nessa daqui e falar, então? Quem que é o produtor dessa cadeia? O vegetal. Quem que é o consumidor primário? O grilo. Quem que é o consumidor secundário? O sapo. Quem que é o consumidor terciário? A cobra. Quem que é o consumidor quaternário? O gavião. Mesma coisa, só que em outra linguagem. Você vai responder isso de acordo com o que for te pedir na pergunta. E teia alimentar é diferente, tá, gente? Teia alimentar é o que mais acontece na vida real, assim, realmente, no ecossistema. Não fica acontecendo muita cadeia, não. Acontece teia, que é uma bagunça mesmo. Teia nada mais é do que várias cadeias entrelaçadas, é aquela bagunça, assim. Isso aqui, ó. Geralmente o que acontece é isso. Uma onça, ela come várias coisas. Ela come o coelho, ela come a raposa, ela come o caititu. Então, o que quero dizer aqui é que uma onça, ela pode ocupar vários níveis tróficos, tá? Então, teia alimentar. Esse aqui é um exemplo de teia, ó. A árvore pode ser comida pela zebra, pode ser comida pelo inseto, entende? Isso aqui é o que mais acontece na vida real, beleza? Aqui tem uns exemplos, isso aqui tá lá na sua apostila na página 9, tá? Então, leia ela bastante, se você tem dúvida ainda entre a diferença de cadeia e teia. E agora a gente vai estudar voltando agora para o javali, qual que é a consequência para o ambiente? O que o javali fez de mal, se a gente está falando que ele é uma praga? Grava isso que você vai ter que responder, gente. O javali, ele pode cavar e remexer o solo, né? Com as patas dele bem grosseiras, gerando erosão, tá? Destruir plantas, plantações, ele expõe sementes. Por exemplo, a semente está embaixo da terra, pronta para germinar e gerar uma nova planta, um novo ecossistema de árvores, por exemplo. E ele fica remexendo e a planta
e aquela semente é exposta e ela morre ou ela é comida por outro ser vivo antes de nascer uma planta. Então, pode causar extinção de espécies de plantas, por exemplo, pode facilitar a extinção de espécies nativas, por exemplo, o cateto e o queixada, pode transmitir doenças, que a gente já sabe, para porcos domésticos, né, da tênia e tal. E principalmente o problema aqui na região, aqui no Brasil, destruir plantações agrícolas. Como você pode ver na foto, o lugar dele não é ali, mas ele está ali perto do milho, né? E também um problema é cruzar com porcos domésticos, gerando java-porco, que daí também é uma espécie que causa muito problema e tem aqui no Parque São Camilo, perto do Iapar, sabe? Então, é isso. Um exemplo. Aí, como que pode ser controlado? Você pode responder que o IBAMA, né, que é o órgão que cuida disso, ele tem um controle e um manejo, então ele vai saber o que fazer. Então, ele estudou bastante para poder assumir, concordar com a caça e o abate, mas daí não pode comer o bicho, porque ele causa doença. Só caça e abate corretamente as espécies de javali, para que elas não cresçam mais muito do que a espécie nativa, que é o cateto e o queixada, e fiscalizar para que não tenha criadouros tipo clandestinos, sabe? Para não ficar criando javali em casa aí, né? Então tem uma fiscalização bem forte com isso. E estuda, né? Então o IBAMA faz essas 3 coisas principais que você vai responder lá no final. Beleza, gente? Leia a apostila caso você não tenha entendido e sucesso!